Oi gente, está começando mais um vídeo para o canal e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história e falar para vocês porque que eu resolvi abrir um canal no YouTube. Eu tenho 42 anos, tenho 4 filhos, hoje estou casada. Os meus três primeiros filhos são filhos de outros relacionamentos. Quando eu tinha 14 anos, eu tive o meu primeiro filho e não deu certo meu relacionamento com o pai dele, porque eu era muito nova, o pai dele era muito mulherengo, não deu certo, a gente se separou. Eu vim morar na casa da minha mãe com meu filho. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci o pai do meu filho, do meu segundo filho. A gente começou a namorar, ele pediu pra minha mãe para me namorar com ele, a gente namorava na porta de casa. Quando eu descobri que estava grávida, eu fui falar pra ele. Ele disse que ele não ia assumir a criança porque ele se achava muito novo para ter uma responsabilidade tão grande, ele não estava preparado. Aí mais uma vez eu estava sozinha, dessa vez com 2 filhos para criar e sem ninguém para me ajudar, a não ser a minha mãe. Aí eu fiquei dentro da casa da minha mãe com meu filho. Ela disse que ela não queria aquela criança que era para me dar, porque ela não tinha condições de me ajudar a criar mais uma criança. Na época eu chorei muito e disse pra ela que eu não ia dar meu filho, né, que eu não conseguia me imaginar longe do meu filho. Aí fiquei a minha gravidez dentro de casa, quando meu filho nasceu. Ela falou que não queria ele, mas foi um momento de raiva, né, porque eu já tinha um filho e ela já me ajudava a cuidar do meu filho, porque quando eu tive ele eu não sabia cuidar dele. Quando meu filho chorava, eu chorava também, então a responsabilidade do meu filho ficou pra ela, né. Eu cuidava do meu filho assim, entre aspas, porque eu queria o meu filho, mas quando ele estava chorando, eu não sabia fazer ele calar, eu não sabia fazer mingau, então a responsabilidade era toda com ela. Aí por isso ela me falou, né, que não queria, que era para me dar essa criança, mas quando meu filho nasceu, que ela viu ele, ela mudou de ideia, né, aí ela passou a me ajudar sim, porque ela foi falando, né, que ela ia ajudar dando sustento, mas a responsabilidade de cuidar ia ser minha. Aí eu passei a cuidar do meu filho, aprendi a cuidar dele. Meu filho passou muitas coisas, viu gente, comigo, porque eu não sabia cuidar dele. Eu pegava chuva com ele, eu fazia o mingau, saía cru, mas aprendi, né? Aprendi a cuidar dele, aprendi a cuidar do outro meu filho, que já estava com 4 anos. Aí conheci o pai da minha terceira filha. Quando eu conheci ele, a gente começou a namorar, eu ainda tinha 17 anos. A gente começou a namorar, aí a gente estava com 5 meses ou mais. Estava namorando, ele me chamou para morar com ele. Aí eu tinha um irmão dentro de casa, que esse meu irmão, ele brigava muito com a gente, comigo, com as minhas irmãs. E por causa dele eu resolvi, né? Eu tomei uma decisão de morar com o pai da minha terceira filha e morei com ele em Goiânia. Quando eu fui morar com ele, logo eu engravidei da minha filha, da minha terceira filha. Aí ele me abandonou, eu grávida dele lá em Goiânia, ele veio-se embora para o Pará. Como a minha família morava no Pará, eu tive que vir embora também, né? Quando eu cheguei, com 15 dias que eu cheguei no Pará, minha filha nasceu. Aí ele foi na casa da minha mãe, disse que estava arrependido, que queria voltar. Aí eu voltei com ele, né? Voltei a morar com ele. Esse homem, ele bebia muito, ele jogava, ele era jogador compulsivo. E quando ele perdia no jogo, ele bebia, chegava em casa, ele queria me matar, queria matar meus filhos. Por causa disso, de muita coisa que eu passava com ele, eu entrei em depressão. Aí eu fiquei muito doente de depressão. E falava pra ele que quando eu ficasse boa, eu ia me separar dele. Só que eu comecei a perceber que se eu continuasse com ele, eu não ia ficar boa, eu ia morrer, né? Porque cada vez mais ele aprontava, chegava em casa bêbado, querendo me matar, querendo matar as crianças. E teve um dia que eu não suportei mais aquela situação, me separei. Eu morava em Mãe do Rio com ele. Mãe do Rio, gente, é uma cidade aqui no Pará. Aí eu vim me embora pra cá, pra Castanhal, porque a minha família já morava aqui em Castanhal, né? Eu vim me embora pra cá, quando eu cheguei aqui eu comecei a trabalhar com a minha irmã na casa dela. O meu filho mais velho, quando ele completou 9 anos, ele foi embora morar com o pai dele por causa dessa situação que eu vivia
queria com o pai da minha filha. Ele disse que não queria mais morar comigo e foi embora morar com o pai dele. E eu vim embora com meus 2 filhos para Castanhal, para casa da minha irmã. Aí eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar na casa dela, eu morei 1 ano trabalhando na casa dela. Depois eu conheci uma pessoa, saí da casa da minha irmã. Essa pessoa também me maltratou muito, bebia, namorava. Quando ele chegava, ele me batia. E eu peguei e fui trabalhar na feira, né? Porque a minha família não aceitava essa situação que eu vivia com ele. A minha família pegou e mandou eu decidir entre eu e ele, entre eles e ele, né? Aí eu peguei e resolvi continuar com ele. Virei camelô, fui trabalhar viajando de cidade em cidade. Aí eu deixava meus filhos, a minha filha e o meu filho, com a irmã dele. Eu pagava para a irmã desse rapaz cuidar dos meus filhos. Só que vocês sabem, né, que as pessoas não cuidam dos filhos da gente, que nem nós, mãe e pai, cuida, né? Aí eu deixava dinheiro para meus filhos ir levar para lanchar na escola, e o meu segundo filho já estava com 8 anos na época. Em vez dele ir para a escola, ele ia para uma locadora de videogame, jogar videogame. Um dia eu cheguei de viagem, aí a professora mandou um bilhete, que era para mim na escola, né, que ela queria falar comigo. Quando eu cheguei lá, ela perguntou para mim por que o Murilo não estava comparecendo na escola. Eu disse, olha, eu não sei, porque eu vou trabalhar e tem gente ignora o barulho dessa moto, tem uma moto passando na rua. Aí eu disse pra ela, né, que eu ia trabalhar, eu deixava dito pra menina que morava comigo pra ela levar ele pra escola. Aí ela disse pra mim, pois é, mas se ele sai de casa, ele não chega aqui na escola. Por causa desse motivo, eu resolvi sair da feira e voltar a ficar em casa com meus filhos. Como eu precisava trabalhar para sustentar os meus filhos, eu tinha que trabalhar. Aí eu fui trabalhar em casa de família. Trabalhei uma época em casa de família, depois resolvi voltar a trabalhar para mim. Trabalhava na cidade mesmo, no meu bairro mesmo que eu trabalhava. Aí comecei a vender DVD. Aí depois eu vendi, de dia eu vendia DVD e à noite eu fazia hambúrguer para vender. Aí eu vendi hambúrguer na frente da casa da mãe desse rapaz que eu morava com ele. Só que eu vi que não ia dar certo eu morar com ele, que eu não ia aguentar também aquela situação, porque eu já tinha saído de uma situação parecida com aquela. Tinha me metido em outra situação, né? Aí eu comecei a colocar na minha cabeça que eu não queria mais aquilo pra mim, que eu ia me separar, né? Aí parei de trabalhar na frente da casa da mãe dele. E era bom, gente, lá. Eu vendia muito, ganhei muito dinheiro lá, né? Só que, como a situação que eu vivia ela não era boa, eu tinha que sair dali, porque se eu me separasse dele, a mãe dele não ia aceitar que eu trabalhasse ali mais na frente da casa dela. Então eu resolvi sair. Aí, quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar, eu lavava a roupa pra fora. Eu fazia negócio de salgado, coxinha, pastel, suco, e botava pessoas para ir vender para mim na rua, né? Aí chegou um momento que não deu mais para mim viver com esse rapaz, a gente se separou. Quando a gente se separou, ele foi embora para casa da mãe dele, eu fiquei na casa que eu tinha sozinha, fiquei com meus filhos. Aí logo eu conheci o meu atual esposo, que hoje eu vivo com ele. Eu sou mais velha, gente, que ele, 14 anos. Antes que vocês me julguem ou falem alguma coisa, eu vou logo falar pra vocês, viu? Que o amor, ele não escolhe idade. A gente não escolhe se apaixonar por pessoas mais novas e nem por pessoas mais velhas. Simplesmente acontece, aconteceu. E eu falo pra vocês que eu não me arrependo nem um momento, nem um segundo, porque de todos esses homens que passaram na minha vida, o único e verdadeiro homem que me assumiu, que assume meus filhos, que ele, apesar dele ser mais novo que eu e o meu filho mais velho tem a mesma idade dele, porque eu sou mais velha que ele, 14 anos, ele é um excelente pai para meus filhos, um excelente padrasto para meus filhos, um excelente pai para a filha dele. A gente se conheceu em 2012, com o ano a gente teve a nossa filha e hoje a gente vive já há 10 anos, a gente é casado. E a gente vive, graças a Deus, muito bem. E o motivo de eu querer abrir um canal no YouTube, o meu motivo foi porque eu quero ajudar, né, na despesa de casa, porque só ele que trabalha, eu não trabalho. E também por causa de consequências do meu passado, de coisas que eu vivi hoje. Eu tenho problema de pressão alta, eu sou cardíaca. Então, meus remédios são caros e eu quero ajudar, né, ele nas despesas de casa, comprar meus remédios. Também a minha filha, a minha terceira filha, quando ela estava grávida, porque
porque ela é casada. Ela também foi mãe com 17 anos e com 17 anos ela teve o filho dela e logo ela descobriu que estava grávida do segundo filho dela. E na gravidez dela, ela descobriu que o Caleb, ele tem uma doença chamada hidromorfose no rim. Ele já nasceu com essa doença, né? Então, por causa disso, ela vive mais com ele no hospital do que em casa. E eu quero ajudar ela, né, gente? O Caleb, ele fez uma cirurgia, tá com 2 meses na bexiga, uma correção na bexiga. Só que, pelo que a gente está percebendo, essa cirurgia, ela não correu muito bem, porque o Caleb, antes de fazer 2 meses de operado, ele voltou para o hospital, agora ele já está com 3 meses de operado e 1 mês internado, né? E o médico disse que eles vão ter que tirar o rim do Caleb, porque a cirurgia não deu muito certo e depois dessa cirurgia também ele descobriram uma doença na bexiga dele chamada bexiga neurogênica. É uma doença que não tem cura, é uma doença crônica e eu quero ajudar ela, né, gente, por causa dessas coisas. Então esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal para estar me ajudando aqui a crescer na plataforma do YouTube. E beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!